mais um episódio dos Irmãos Empreendedores e o Gilberto toma conta do espetáculo. Boa tarde, boa noite ou bom dia para quem estiver nos ouvindo. Hoje eu, Gilberto Ponce Dias, juntamente com meu irmão Nelson Ponce Dias, vamos produzir mais um episódio dos Irmãos Empreendedores. Hoje recebendo dois empreendedores e empresários que vão depois se apresentar. Nelson, segue o baile. O meu nome é Nelson Ponce Dias, sou irmão do Gilberto. A ideia do meu irmão mais velho, ele entendia que a gente devia de contar nossas experiências como empreendedores. A minha lista de empreendimentos, quando eu me aposentei, eram 28 na lista. E agora tem mais dois. E a ideia é que a gente fosse contando a nossa história, e logo em seguida apareceu que a gente poderia convidar outras pessoas. Pessoas também se ofereceram para mostrar suas ideias empreendedoras. E aí começou a ideia de incluir outras pessoas, e vocês são não sei se são os décimos ou o 14º convidado. Tá? E o Gilberto agora apresenta, depois que o Nelson se apresentou. Bom, por favor, os nossos convidados se apresentem como empreendedores e como empresários. Boa tarde, boa noite, boa manhã a todos que estão nos assistindo. Hoje nós temos, né, pessoal, esse advento do YouTube, então qualquer horário o pessoal pode estar aí nos assistindo. Bom, primeiramente, quero agradecer o convite. Eu sou o Dudu Ceroni, sou produtor fonográfico, sou um dos proprietários do estúdio Topcast, junto com o meu parceiro, que vai se apresentar para vocês. Tá, primeiramente eu quero agradecer pelo convite, né? É uma honra estar participando desse podcast. Eu sou Vicente Bijarque de Brito, eu sou publicitário e videomaker, trabalho nesse mercado há quase 10 anos, mais ou menos, e há uns 4 anos atrás nós entramos nesse mercado aí de podcasts, videoaulas, enfim, gravação em geral de audiovisual. Nelson. Bom, a gente sempre tem essa ideia, eu e o Gilberto, que a gente, quem é o anfitrião conhece o convidado. Eu não conheço vocês, a gente faz questão de manter esse funcionamento de que eu não conheço, para tudo ser uma surpresa para mim. Tá? Tudo que eu vou perguntar para vocês eu não preparei antes, e vai surgir durante a conversa nossa, vão surgir as perguntas. Tá? Eu vou tentar evitar o tá, eu repito muito tá, que se eu falar mais uma vez, vocês dão um tapa na minha orelha. Somos dois, Nelson, fica tranquilo. Eu tenho esse vício do tá comigo também. Fica tranquilo. O Eduardo, me conta assim, aqui agora estou vendo bonito, um estúdio legal, tudo, mas conta um pouquinho da tua história como empreendedor. Como é que chegaram até aqui? Como é que aconteceu até eu te enxergar por trás desse microfone e essa cortina preta que está ao fundo? Perfeito, Nelson. Ótima pergunta. Eu vou tentar não me alongar tanto e não ser tão sucinto também, tão breve no momento agora de contar um pouquinho da minha história. Então, vou tentar resumir a minha vida para vocês. Minhas duas paixões na minha vida são a música e o futebol. O audiovisual ele entrou bem depois no outro processo. Então, assim, com 6 anos, como eu me apresentei de forma equivocada agora, viu, Vicente? Equivocada não, foi incompleta. Esqueci de mencionar a todos que eu sou músico também. Então, eu comecei a minha história na música aos 6 anos. Comecei a tocar violão, uma banda cover de Beatles. Ali começou a minha história na música. Mas minha outra grande paixão sempre foi o futebol. Eu achava que eu tinha talento para jogar bola profissionalmente, como todo bom brasileiro. Tinha aquele sonho, sou gremista. Era muito fanático. O Vicente também é gremista. Temos futebol aos 13 anos, aproximadamente, quando eu fiz um teste aqui no Farroupilha, um time aqui da nossa cidade, Pelotas. E ali eu vi, cara, realmente, pro profissional, acho que não dá certo. Só que eu sempre gostei muito de compor as minhas músicas,
eu me lembro assim, eu comecei a tocar violão com 6 anos, aproximadamente com 8, 9 anos eu já compus minhas primeiras canções ali. Sempre gostei muito de escrever e, como eu falei pra vocês, andava sempre em conjunto, né, a música e o futebol. Se eu estiver me alongando, me interrompam, pessoal, mas eu vou tentar chegar lá sem levar 1h30 aqui, tá? Enfim, e uma das possibilidades, quando eu ali com 15, 16 anos comecei a pensar o que eu ia fazer da minha vida, era o jornalismo esportivo. Eu gostava muito de futebol, como eu disse, não tinha talento para jogar bola, mas como eu gostava de escrever, gostava muito do jornalismo, rádio, TV, sempre me encantou, né? O audiovisual também, então tudo isso, a comunicação de uma forma geral. Só que eu tinha autoestima muito baixa. Olha que curiosa essa história. Tinha um amigo meu, eu não gostava de estudar, por ser artista, músico, estava sempre com a cabeça na lua, né? E estudei num colégio bem rigoroso aqui, em Pelotas, então eu não gostava de estudar. Sempre passava, mas aquela coisa, final de ano era um estresse, em provão, exame, né? Trancava as férias da família, meu pai tinha uns 10 mini infartos, assim, era aquela coisa, né? Então era sempre aquele estresse de final de ano. E aí, só que como eu falei pra vocês, eu tinha autoestima muito baixa, eu tinha um grande amigo, o Pablo, hoje é médico, psiquiatra, tá aí, fez uma bela trajetória. E ele escrevia muito bem. E eu achava que eu escrevia bem. Só que eu olhava as redações dele, aquelas redações que a gente faz no ensino médio, né? Pensando no Enem, nos vestibulares. Eu olhava minhas redações e pensava, pô, legal. Eu olhava as dele, comparava com as minhas, né? E pensava, bah, cara, eu acho que eu não escrevo tão bem. Só que em paralelo a isso, pessoal, eu comecei a ver também que o jornalista ele tinha que entender de outros assuntos, né? Política, economia, história. Então, né, eu não ia falar só de futebol, que era o que eu gostava e achava que entendia, e acho até hoje que entendo um pouquinho, né? Só acho, né? Porque, enfim, não devo entender nada. Mas é uma coisa que eu gosto bastante até hoje. E aí, nesse momento, eu tive que optar, né, por seguir um rumo profissional. Em paralelo a isso, com 16 anos, eu montei minha primeira banda. E aí, em seguidinho, eu já vou chegar no audiovisual. Agora eu vou abreviar um pouquinho a história. Montei minha primeira banda com 16 anos. Cheguei em casa, conversei com meu pai e falei: bah, eu quero. Fui num show no Planeta Atlântida, festival aqui do Sul, bem conhecido. Vi uma banda que eu gostava, fui com um primo meu. E ali eu já tava montando as minhas primeiras bandas. Eu tinha 15 para 16 anos. E eu falei, cara, é isso que eu quero fazer da vida. Quero ser músico, quero tocar, quero fazer sucesso, quero ser reconhecido pelo meu trabalho, enfim. E aí o futebol ficou só como um hobby mesmo, né? O jornalismo esportivo também, mas segui acompanhando, né? Sempre gostando de comunicação. Aí fui fazer faculdade de produção fonográfica quando concluí o ensino médio. Para quem não tá familiarizado com o termo, basicamente o produtor fonográfico é aquele profissional que trabalha no estúdio, né? Na parte de produção musical, conduzindo o artista na parte de arranjos, na parte, né, musical para tirar o melhor, desenvolver o potencial dele ali na produção daquele trabalho, normalmente em trabalhos autorais, também trabalhos covers, tá? Depois disso, concluí ali curso de produção fonográfica. Nesse meio tempo, trabalhei em outro ramo com meu pai, que é empresário. Meu pai é administrador de empresas. Ele trabalhou numa grande empresa aqui de produtos médico-hospitalares, mas sempre empreendeu anteriormente essa empresa, né? E, em paralelo, essa empresa também teve outros negócios aí, ao longo do tempo. Então, trabalhei com ele no ramo de vinhos, espumantes, que ele produziu vinhos. A história se alonga um pouquinho, mas, resumindo, me formei em produção fonográfica, tive um estúdio de produção musical e ensaio de bandas, né? Dei aula de música por um bom tempo também. Toquei na noite por vários anos, ainda toco. A pandemia chegou e simplesmente me disse, cara, agora tu vai ficar sentado no sofá. Até brinquei com o Gilberto, né? Eu falei pra ele quando nos conhecemos aqui no estúdio, eu falei, a pandemia me disse, cara, tu vai ficar sentado no sofá não sei se depressão é uma palavra forte, mas assim, vai ficar deprimido, vamos usar esse termo, no sofá, sem ter a possibilidade de trabalhar, porque eu dava aulas de música presencialmente e tocava na noite. Então, o meu mercado do áudio e da música foi totalmente afetado. O pessoal diz, né, que foi o primeiro a parar e o último a voltar. Enfim, e aí na pandemia precisei procurar outras oportunidades e acabei conhecendo o Vicente. Eu vou deixar ele falar também um pouquinho, depois acho que a gente pode entrar, né, mais na história da montagem do estúdio, mas acho que o Vicente, já dando uma de intermediador, pode falar um pouquinho da história dele, mas acho que consegui resumir a minha pra vocês. Como chegou até aqui? Como é que chegou até aqui, Vicente? Pra nós. Não, eu sou publicitário, fiz publicidade e propaganda na Católica.
terminei muito cedo, terminei com 21 anos apenas. Aí logo já ingressei, e eu sempre gostei muito do audiovisual, sempre gostei dessa área, sempre, desde de criança, sabe? Desde criança mesmo, eu gostei de cinema, televisão, propaganda de televisão, enfim, sempre gostei disso aí. E então aí eu fiz publicidade e propaganda para me aproximar mais desse assunto e tal, né, para me aproximar mais dessa área. Terminei muito cedo, terminei com 21 anos. Aí logo já no ano seguinte já ingressei à faculdade de cinema e audiovisual na Federal. Aprofundei mais no assunto e tal, e aí acabei entrando de vez nesse mercado, nessa área. Antes eu trabalhava, fazia uns freela de videomaker, tal. Aí por um tempo eu fui videomaker ali na prefeitura de Pelotas, na gestão da Paula Mascarenhas, tal. No primeiro mandato. Aí Trabalhou em agências também, né, Vicente? trabalhei algumas Em vezes, outros casos também, né? fiz um, como é, freela, fazia freela. Freelas, assim, né? Mais freela. Redator, tu falou, e outras coisas. Né? Foi um período, Um período. curto, estágio, tal, mas no mercado audiovisual ele fazia mais freelas mesmo para agências, algumas agências aqui de Pelotas. E aí, enfim, aí terminou o primeiro mandato da Paula, da prefeita. Eu saí da prefeitura e aí logo não, já tinha estourado a pandemia já. Mas estava num período, quando eu saí da prefeitura, estava num período bem alarmante, estava num período alto, assim, da pandemia, eu saí. Crítico. Enfim, aí era um período crítico, assim. E aí, enfim, resumindo, acabei nesse tempo aí, nesse ato aí, eu acabei conhecendo o Dudu e acabei entrando nesse mercado de podcasts, videocasts, cursos online, enfim. E acabou nascendo o nosso negócio, nosso estúdio. Pessoal, não sei se vocês querem que a gente entre nessa parte. Vocês Não. A gente vai. apresentem à vontade. Eu quero pegar um pedacinho da fala aí que me chamou a atenção do Eduardo. Eduardo, como é que é lidar com a timidez que tu falasse lá no começo da tua conversa e se expor de tocar numa banda e de até mais complicado que é falar por trás de uma câmera sem ver quem está lá ao fundo? Perfeito, ótima pergunta, Nelson. Tu sabe que esses tempos conversando até com o cliente, eu cheguei à conclusão que eu não sou tímido. Eu sou um cara... Não sei se é introspectivo a palavra. Não sei se vocês conseguem me entender. Eu sei que toda vez que o interlocutor pergunta se as pessoas entenderam, porque a comunicação não ficou clara, mas, né, é que às vezes sai da minha cabeça de uma forma e chega pra vocês de outra, né? Na minha cabeça e na minha fala aqui. Mas realmente foi desafiador, porque a minha primeira banda, como eu comentei ali, com 15, 16 anos, eu montei a banda dentro do colégio. Pra vocês terem uma ideia, o guitarrista da minha primeira banda, ele era porteiro no meu colégio, e ele me chamou só pra cantar em uma banda, e todos os caras da banda eram mais velhos. Então eu tinha 15 anos, os caras tinham 20 e poucos. E aquilo pra mim já era algo intimidador, né? Cantar na frente de outras pessoas, né? Em público e tudo mais. Mas eu acho que é uma barreira que vai meio que... É natural tu ter que enfrentar esse medo. Eu não sei se era exatamente essa a tua pergunta, e se eu conseguir responder, mas eu acho que é algo natural, assim, tu vai enfrentando esses desafios. Não sei se te respondi, Nelson. É legal, é uma coisa de estalo, né? A impressão que eu tive foi de estalo. A gente não sabe que não é tímido, vamos dizer assim. Né? Exato. Quando Até sai para aquela fora. O que acontece muitas vezes é a gente tem a vergonha de se expor, né? E a gente se retrai, né? Mas é caminhando que os caminhos se abrem, né? Perfeito. Então, se eu vou enfrentando os desafios, eu com certeza outros virão, porque no momento que eu aprendo a enfrentar um, tem outro, né? Mas é interessante. Vicente, me diz, fala para nós, um momento assim que tu te desse conta que tu estava passando de empreendedor, empreendedor é aquele cara que aproveita as oportunidades para te tornar um empresário.
Eu acho que quando juntamos, fizemos sociedade, eu acho, com eu, Dudu. Acho que foi aí que eu me dei conta que eu acho, tá virando empreendedor, né? E, né, aí tem que vender, buscar clientes, além de Prestar o fazer serviço, né? prestar o serviço, né? Fazer toda essa parte, tem que fazer, lidar com uma série de coisas, desde buscar o cliente, fidelizar, ah, ajeitar o nosso lugar, nosso espaço, nossa estrutura, enfim, quando a gente começa a, a cuidar de várias coisas, a lidar com vários problemas, acho que é aí que eu comecei a me dar conta, cara, agora a gente tá a gente deu um passo empreendedor agora, né? Foi aí que deu um estalo. É quando as contas É, a pagar são maiores do as que contas aumentaram, o investimento aumentou, claro, eu também. Então aí que eu comecei a deu um estalo na cabeça, assim, cara, pô, agora a gente deu um passo, sair de autônomo para empreendedor. Foi aí que me deu um estalo. É que eu acho, pessoal, só fazendo um adendo, se me permitem, eu acho que as nossas trajetórias, minha e do Vicente, elas são diferentes nessa parte profissional, porque eu acho que eu já trabalhei meio que quase todo o período como autônomo. O Vicente, né, teve experiência, né, CLT, eu não tive essa experiência, então é interessante, né? São Uhum. visões até diferentes quando a gente se conheceu, né? Isso. Experiências diferentes, né? Ele trabalhou na prefeitura, eu não tive essa oportunidade. Minha única experiência, digamos assim, CLT foi no trabalho com familiar, né? Com meu pai. Então, assim, aí os caras dizem, mas isso aí não é trabalho. Eu digo, cara, depende do ponto de vista. Porque, né, eu fazia coisas. Não, sendo bem sério, eu fazia coisas que outros funcionários não faziam. Fazia entregas fora do horário, coisas que, né, eu tava ali também. Poderia ter algum tipo de, não digo regalia, mas um tratamento um pouco diferente, porém eu tinha responsabilidades também a mais porque era o meu pai, então eu tinha aquele compromisso, então o pessoal não vê esse lado, né? Mas eu digo pra vocês, eu acho muito bacana o Vicente ter tido essa experiência, né? Uhum. CLT, porque é uma experiência que eu não tive, né? E é algo que eu acho que agrega, assim, né? Uma visão diferente, assim. Eu acho que essas experiências somam muito, né, numa sociedade, porque nós somos pessoas diferentes, de personalidades diferentes. Como eu digo pra todo mundo, né? Apesar de nós temos valores muito semelhantes, mas temos personalidades diferentes. Eu sou um cara um pouco mais falante, o Vicente é um cara menos falante, apesar de hoje ele tá falando até Demais até. surpreendentemente bastante. Um pouco Ele é um mais da cara minha mais na conta. dele, assim, e eu acho que isso é o bacana, né, pessoal? Porque até enquanto a gente falava que antes de começar a gravação, né, alinhando com vocês, eu fiquei refletindo, né? Às vezes a minha cabeça vai longe, tá, pessoal? Muitos momentos eu, não só na sociedade com o Vicente, nós tivemos outros sócios, né? Quando nós começamos o Sim. estúdio, e anteriormente esse sócio eu tive outros sócios também no meu estúdio de produção musical, e eu sempre tive não vou dizer um defeito, mas teve algo que eu aprendi, que eu acho que é de grande valor, que quando tu tem um sócio, muitas vezes, pelo menos eu pensava assim, eu queria muito que o meu sócio agisse como eu, pensasse como eu, Uhum. tomasse as mesmas decisões que eu, né? E aos poucos, claro, não, nós nunca tivemos uma discussão, eu e o Vicente, mas não é por isso que a gente não discorda, né? Não tem pensamentos não diferentes. Coisas Claro, são pequenas. todas coisas pontuais de trabalho que a gente consegue contornar. Eu acho que a questão de compreensão, de ceder à opinião do outro, à vontade do outro, é essencial pra gente ter, né, uma harmonia na nossa relação como sócios, né? Como parceiros. Mas eu aprendi muito na sociedade com o Vicente, porque eu acho que a sociedade que eu fiquei mais tempo, a gente já tá aí há 4 anos trabalhando juntos, né? E por sermos diferentes, com personalidades, jeitos, né? E até comunicação diferente, eu muitas vezes achava. Acho que eu nunca falei isso pro Vicente, é bacana falar isso. É uma percepção minha. Que ele tinha que ser como eu. E às vezes eu pensava, mas ele é diferente. Só que, tu vê, né? E eu só acho até que foi falta de maturidade minha, porque eu nunca senti isso da parte dele. Eu acho que ele sempre compreendeu melhor o meu jeito do que eu compreendi o jeito dele. Não sei se vocês entendem. Né? Eu acho que nós temos uma semelhança, uma relação, a gente é semelhante em resolver problema. Eu e Isso é tu. Isso verdade. eu achei muito parecido, assim. Parece um problema, eu e ele, nós somos bem objetivos para resolver.
o problema é esse, a solução é essa. Então, sabe, a gente... Não tem muito rodeio. não tem muito rodeio. Uma reunião nossa A gente dura é 2, direto. 3 minutos. É muito assim. Então, a gente é muito direto, assim. Então, acho que esse foi o principal ponto que deu certo. Deu certo, exatamente. Quando a gente estava montando o estúdio, processo de montagem, aprendizado e tal. Precisa disso e para a solução tem... Cara, a gente ia lá, vamos lá. Por mais que tivesse uma divergência, a gente chegava, vamos chegar num meio termo aqui, vamos resolver isso aí, porque... Cara, não vamos me empacar nisso aqui, porque o negócio é muito maior. Mas só voltando ao ponto para finalizar ali, eu aprendi muito isso com o Vicente. Ele me ensinou isso talvez sem nem perceber, porque, como eu disse, é algo que eu considerava um defeito meu, porque eu às vezes esperava, não digo o Vicente, mas os outros sócios também. Todas as pessoas na minha convivência, eu queria que elas pensassem como eu. E aí eu entendi, mas o sentido de ter uma sociedade é justamente esse, na minha visão. É ter uma pessoa complementar. Porque o Vicente, ele tem ideias fora da caixa que eu olho pra ele, eu brinco com ele e falo, cara, eu nunca pensaria isso aí. Isso é muito legal, porque às vezes eu tô, indo por uma direção e ele, cara, se a gente for por aqui, sabe? Eu, nunca pensei, perdão o palavrão, mas eu nunca pensei em ir por esse lado aqui, né? Então, cara, isso é muito legal, assim. Eu aprendi também a entender melhor como ele funciona, e isso que é o bacana de tanto tempo de sociedade, né? Às vezes eu olho pra ele, eu já sei que ele... eu sou um cara muito coração nas coisas, o Vicente ele é mais racional, eu sou muito artista nesse sentido de, botar muito coração, então às vezes eu falo demais, às vezes eu passo do ponto em algumas coisas e ele, cara, dá uma segurada. Então ele é sempre o cara que puxa o freio, ele é o cara mais pé no chão. Eu já sou aquele cara, vamos comprar aquela câmera de 300 mil. Achei legal, vamos comprar. Aí vou lá e compro. E ele, cara, não vamos comprar porque... A gente vai se atirar, não vamos se atirar. Então isso é bacana, porque eu saio do chão e ele puxa o freio. Então, assim a gente mantém essa dinâmica. Então ele me ajuda a ser mais sensato, né? E eu acho que esse é o nosso equilíbrio. Nós nos conhecemos na ocupação do estúdio de vocês, onde eu fui entrevistado pelo Leal e eu falei sobre planejamento. E o empreendimento precisa do planejamento. E é o que vocês, de um jeito ou de outro, fazem. Porque aonde eu quero chegar daqui a um determinado momento, o que eu preciso para chegar naquele momento, vocês já estão fisicamente no terceiro estúdio, então houve uma evolução, e onde vocês chegarão no pensamento de vocês. E aí define papéis, e aí fica fácil de entender essa diferença que vocês têm, porque a sociedade cresce justamente pelas diferenças, né? Para fazer um exemplo que não é o de vocês, quando um empreendedor busca um investidor, qual é o papel do investidor? É botar dinheiro no negócio e resultado. Quem trabalha é um bota dinheiro, o outro trabalha. E é uma sociedade que funciona também, né? Sim, claro. Nelson, pode falar. Eu vou puxar mais um ganchinho no meio da conversa aqui que me chamou a atenção do Vicente, certo? Já que o Vicente não fala, eu vou botar o Vicente para falar. O Vicente, eu também sou cabeça técnica, sempre tive alguém com uma cabeça mais comercial comigo. Mas eu não vou falar por aí, tá? Eu vou falar pelo seguinte: como é que foi a vida da gente para empreender em camadas? Como é que foi pular da camada CLT para a camada independente, vamos dizer assim? A CLT ou a prefeitura, ela tem um gancho e a gente responde a uma hierarquia, né? E quando a gente é empresário, a gente responde ao mercado. Como é que tu lidaste com essa transição vamos dizer assim, de empreendedor, de um empresário para o empresário? Eu pelo menos eu sinto uma pressão até maior, assim, sabe? Porque tem que lidar com vários
tipos de clientes, vários tipos de pessoas, né? Tem que agradar muita Vicente, gente, entendeu? Vicente, dá um retorno na tua resposta, porque eu dei uma mosqueada aqui e deixei teu microfone desligado. Opa! Ah, Então, tu vai ter que começar a Olha, tua resposta. não, não, posso falar? Tá tudo certo? Claro, lógico. Tá, beleza. Tranquilo. Não, como eu tava dizendo ali, foi desafiador, né, pra mim, porque lá tinha na época da prefeitura eu tinha uma rotina diferente, era um sistema diferente, era outra pegada. Então eu tinha uma vida diferente, né, do que eu tenho agora, né? Mas para mim, hoje parece que eu sinto, pelo menos, eu sinto uma pressão maior, porque hoje eu lido com mais pessoas, mais tipos de pessoas, né? Tipos de clientes e tal. Então tem que agradar mais pessoas, tem que buscar a satisfação de mais pessoas, né? Mais dos meus clientes. Então é desafiador, assim, para mim. Foi uma mudança, olha, sem exagero, foi uma mudança radical, assim, na minha vida. Assim. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho mais pressão, mas a minha qualidade de vida hoje é bem melhor do que há 5 anos atrás. Com certeza, minha qualidade de vida hoje é bem melhor. Apesar. eu não tô vendo o Nelson. Eu não sei o que aconteceu com ele. O Nelson tá Espero que aparecendo. para mim que não está aparecendo. Então, assim, ó, eu fui empreendedor desde sempre, você sabe disso que eu falei. Tive um período como CLT e Uhum. depois resolvi assumir. Essa parte que a gente sai da CLT, onde a gente obedece quem está em cima, os planos não são nossos, os objetivos não são nossos, e a gente só presta, vamos usar um termo militar, a gente só presta continência para de cima. Quando a Uhum. gente está no mercado, que a gente é empreendedor, a gente presta continência a todos, Isso, porque a gente tem que ter um bom relacionamento com o exatamente. porteiro do prédio, a gente tem que estar bem com o nosso contador, a gente tem que estar bem com o nosso cliente, a gente tem que estar bem com o nosso fornecedor. Então, a relação de empresário com o mercado que a gente está atuando é realmente muito diferente de quem trabalha CLT. Mas o pulo é a grande sacada, porque tem um outro detalhe que talvez o Eduardo não tenha passado, como ele não foi CLT de ninguém, aprende que o salário do mês depende de todos os dias de trabalho. E quem tem CLT, ele trabalha mais ou menos, no final do mês está lá o dinheiro dele. Né? Não estou falando preguiça, não estou falando nada, estou falando que o Sim, dinheiro sim. está lá. O dinheiro tá lá, Então, tá garantido. aquele que briga todos os dias aprende a produzir o dinheiro. E quando a gente Exatamente. sai do CLT, a gente tem um tempo para ajustar, Vai ajustar, até te dar conta. exatamente. Eu não sei, o Nelson não está participando comigo, está participando com você? Ah, tá aparecendo aqui. Tá aparecendo pra nós. Não, normal. Estamos, Mas estamos, nós não estamos estamos ouvindo presentes aqui, ele. tá? Eu estou Mas monitorando aqui, estou enxergando tudo beleza, meu som também está junto, tá? Tem que saber se ele está ouvindo. Eu vou entrar aqui no WhatsApp dele. Tá vendo? Ele. Tu escuta o Mas, Nelson ou o Gilberto? Não, eu não escuto ele, não estou vendo ele. tá desativado ali. mas eu estou escutando, estou vendo, tudo beleza. Eu botei aqui um olá, vamos ver se ele me responde. Gente, Ele uma tá, coisa ele tá aqui. te ouvindo, o Gilberto. Toda Ele vez está que me tu fala, ouvindo? ele tá respondendo que é. Mas quem sabe, Nelson, qualquer coisa, como é gravado, dá pra editar depois. É? Não, De repente tenta ele vai sair. editar, De repente Não. tenta sair e entrar de novo, Nelson. Assim, ó, quando tu saiu e entrou novamente, mudou só pra nós aqui o quadro da tua posição aqui no OBS Ninja. Ele... Mas pra nós tá ok, mas pro Gilberto não tá. De repente, não sei, saindo e entrando de novo. Não, É assim, ó, se ele está não, ouvindo, não para te mim não faz preocupa com diferença. isso. Pergunta para ele se ele está ouvindo. Não, ele tá te ouvindo, só que aí tu não escuta ele, Então né? tá Pra vocês bem. interagirem. Então tá bem, não tem problema. Então vamos lá. Tá? Então, voltando No ao estúdio nosso está pegando normal. conteúdo. É que vocês dois vão falar Vocês juntos. estão falando juntos, Só isso que. Por isso que é Então tá. ruim vocês não É, estarem se escutando aí.
Sinaliza pro Nelson. Dá uma De pausa, repente, Sinaliza pro Nelson. Deixa eu fazer uma coisa aqui, só um pouquinho. Deixa eu ver aqui. Pera aí, E a Gilberto, que o gente Nelson tá tem- vendo lá se ele consegue resolver. Só um pouquinho. Não, eu saio aqui e a gente volta. Daqui a pouco. Vamos ver aqui o que o Nelson vai. Tu vai sair e entrar de novo, Nelson? Realmente, aqui no OBS, eu tenho que dar uma reatualizada, só um pouquinho. A gente Tranquilo. dá uma pausa aqui normal, depois a gente volta. Sem Eu problema. vou pausar a gravação. Não vou Tranquilo. pausar a gravação, porque quem sabe faz ao vivo, tá bom? Gilberto, isso mesmo. o Nelson vai só fazer uma correção, ele saiu agora. Ele vai fazer uma correção no OBS, ele vai pausar a gravação e a gente retorna. Tranquilo, ele vai só tentar resolver. Também. Senão tu perde a referência, né? Pra vocês poderem Exatamente. interagir. Aí um Ok, atrapalha. aí, Beto. Voltou, já agora tá embaixo. Tá ótimo. Tudo certo Tá agora? com eco aí, Nelson. Tem um equinho aí. Tá me ouvindo, Beto? Tá com eco. Deixa eu ver aqui. Se o eco Tá com eco, desapareceu. Pode ser de eco. Pra nós tá ok. Estão nos ouvindo bem Não, aí? Então, Tudo bem. eu tô ouvindo, a dupla tá bem e o Nelson um pouco de eco. Mas se o Nelson estiver ouvindo lá bem, não tem problema. O importante é a gravação. Eu acredito que tá beleza agora. Tá me ouvindo, Beto? Tô te ouvindo bem agora. Foi. Então, Pra todos nós. nos ouvem? Pra nós tá tudo certo. Assim, ó, eu vou aproveitar esse instante aqui para o seguinte, já que temos uma paradinha, tá? Eu vou botar no ar tudo, tá? Porque faz parte do jogo, tá? Tranquilo. Eu acho legal assim. A gente gosta, tem poucas edições. Fica uma coisa mais descontraída, mais natural. A gente tem uma pausa, nós temos uma pausa no nosso. Eu não sei se a gente chama de podcast, mas pode chamar de podcast, creio eu. Que é mais ou menos o seguinte: no meio do programa, a gente dá os recados paroquiais. Tá? Então, o Gilberto, ele está no Instagram com o @Gilberto Ponce Dias. Tá? Eu estou no Instagram com o @ponce.nelson. Como é que vocês estão no Instagram? O meu pessoal é Dudu Ceroni. O Ceroni que é complicado. Seronni. 2 N's e I. Fala o teu, Vicente, o teu pessoal. O pessoal é @Vicente Bijerk Brito. BJERK Brito com 2 T's. Perfeito. E o nosso estúdio, @estúdio com E, Estúdio Topcast. Isso aí. Legal. Nossas redes sociais. E vocês estão no YouTube também ou não? Nós temos um canal no YouTube, mas é um canal que ele não é movimentado. Não é movimentado, a gente trabalha mais no Instagram mesmo. Que como a gente usa o YouTube mais para os canais dos clientes, né? O nosso YouTube ele tá lá mais por uma necessidade. Que já nos salvou, já. Uma vez, Exemplo, a gente precisa fazer alguma transmissão de última hora, porque no YouTube tu tem que fazer uma solicitação ali, né? Às vezes o cliente não faz, não nos informa, a gente tem o nosso canal como um coringa ali, né? Mas é mais um canal para daqui a pouco a gente interagir, mandar uma mensagem, um aviso em uma transmissão, exemplo, tivemos um problema na internet, voltaremos em breve, algo nesse sentido. Então é um canal que a gente tem ali mais por ter mesmo. A gente trabalha mais o Instagram mesmo, a nossa principal rede, principal né? rede. E o Google, o Google ali né, também, que o pessoal usa fácil, bastante procurado. A gente Estúdio bastante procurado no Topcast, Google ou também. procurar Estúdio Podcast Pelotas, aparece, né? Aparece ali. Isso. Se não é o primeiro. Acho que é o Acho primeiro. que é o primeiro. Primeira opção. Nossa. Cara, não me acostuma essa coisa de ser o primeiro, assim. O nosso programa, ele aparece no Instagram, tá? Nos 2 canais, no meu e do Gilberto. E para quem vai nos ver no YouTube depois, porque no YouTube é o @vendo de fora, vendo de ver, tá? Não é vendo de vender. @vendo de fora, tá? Lá no YouTube ele tem esse nome. E ele aparece, essa gravação que eu estou fazendo, ela aparece no Instagram só a janelinha do meio. E no YouTube, ela vai aparecer hora com os convidados laterais, hora com o Gilberto lateral, hora com o outro. Então, por isso que muitas pessoas têm dúvida no Instagram. Por isso que aparece por que aparece 2 bolinhas ou 2 quadradinhos embaixo? Tá? Porque ali são os outros convidados. E a gente vai lá no YouTube, já está prontinha a gravação, está dessa forma. Tá? Você já vai lutar de novo, mas depois eu corto. Tá bom? Eu vou fazer uma pergunta para o Eduardo. O pessoal te chama de Dudu ou de Eduardo?
Pode ser Dudu, eu fico mais à vontade, que Eduardo eu penso, cara, fiz alguma coisa, era assim que meu pai me chamava quando eu fazia besteira. E quando fala Eduardo, ele sabe que deu ruim. Eduardo! É Dudu. Tá bom. Então, justamente esse Dudu e o Eduardo e a repreensão que o Gilberto fez vai dar uma pergunta que eu sempre gosto de fazer, tá? Qual foi o grande tombo? Qual foi o primeiro tombo? E como é que tu saísse do tombo? Depois eu fazia a mesma pergunta para o Vicente. Tá. Empreendedor, né? Isso que. Tá, tu diz Olha, empreendendo. acho que capaz de ter o mesmo tombo. Eu ia... aqui no estúdio, se for. Pois é. É que Não tivesse. é meio Acho. relativa, meio ampla essa pergunta. Muito boa a tua pergunta. Eu tô com dificuldade de encontrar a resposta. Não, por exemplo, vou dar uma linha para ti, para Tá, os dois. Me dá um contexto mais. Vou dar Tá. uma olha. Qual é o primeiro tombo? Um dia vocês, isoladamente, cada um vivia num mundo separado, tá? No caso do Eduardo, ele estava lá, meu sonho é fazer uma banda, virar um Rolling Stones, um Beatle, não sei o quê, e monta Era mais ou menos isso. e não deu certo. Bimba! Deu o tropeço. E aí, como é que eu resolvi, como é que eu saí disso? A pergunta é a mesma para o Vicente. Ah, tá. Então vocês estão dizendo previamente ao nossa sociedade, é isso? Claro, exatamente. Porque é isso que caleja. Perfeito. É isso que faz a sociedade de vocês ser um pouco mais longeva do que a média. Tá, eu acho que Pode ser na sociedade também. A sociedade também tem os seus tombos também. Perfeito. Se vocês me permitem, eu vou pontuar duas, pode ser? Uma na minha trajetória individual e outra na trajetória com o Vicente. Talvez da trajetória com o Vicente, eu vou tentar ser o mais brando possível. Vocês vão entender. Na minha trajetória pessoal, eu tava ainda muito... tô tentando encontrar a palavra certa. Muito dedicado ao meu trabalho autoral na música. Isso foi por volta de 2017, quando surgiu a oportunidade de eu assinar um contrato com uma gravadora no Rio de Janeiro. Obviamente, por questões, né, legais, eu não vou citar nomes. Mas, enfim, não era... Era uma promessa de a minha carreira deslanchar através de um produtor que já tinha trabalhado com grandes artistas. E assinei um contrato, tomei um rumo, né, na minha carreira que eu achei que as coisas iam deslanchar. E acabou que era tudo, não vou dizer uma farsa, mas assim, era muito diferente daquilo que me foi vendido e prometido. Então eu digo assim que, tu falou em calejar, né, Gilberto? Eu acho que isso foi um divisor de águas, assim, no todo da minha vida, porque ali eu entendi como é que era o mercado, o business, né, da música. Perdi um pouquinho aquela visão mais inocente da coisa, né? Não deixei o sonho pra trás, mas eu digo pra todo mundo que após esse acontecimento, esse puxão de tapete com uma gravadora, com uma grande empresa, eu amadureci o meu sonho. Eu costumo falar essa frase. Então foi importante pra entender o que eu realmente queria na música, né? Porque muitas vezes a gente confunde fama e sucesso, né? Que são coisas que se interligam, mas são coisas diferentes. Né? Então eu percebi que eu acho que eu não queria tanto a fama, eu queria mais o sucesso, né? E o sucesso não necessariamente está ligado à fama, apesar de que eu posso ter sucesso basicamente, é como eu digo, se eu vou tocar em um local, tem 5 pessoas me assistindo e eu toquei elas com a minha música, eu já me sinto um cara de sucesso. Isso é sucesso pra mim. A fama já é algo diferente, né? Tu ser muito conhecido, tu talvez mover multidões, enfim, não era isso que eu queria. Mas foi importante pra, né, como eu disse pra vocês, eu tinha, como o Gilberto falou, né, o sonho de ser um rockstar, digamos assim. E esse puxão de tapete foi importante, né? Quebrei a cara com uma gravadora e ali eu recalculei a rota. Eu acho que na minha trajetória pessoal isso foi um divisor de águas. E na questão do estúdio, da nossa sociedade, acho que o primeiro... Tivemos um certo... Eu não vou dizer um puxão de tapete, mas tivemos divergências com um antigo sócio que, na minha visão, foi o que fez a gente... A gente quebrou um pouco a cara em algumas expectativas e foi o que fez a gente... Se unir?
se unir e basicamente sair daquela sociedade e tomar o nosso rumo, porque a gente já enxergava que o que dava certo naquela sociedade de 4 pessoas, éramos 2 das 4 pessoas, o que dava certo naquela sociedade era o trabalho entre eu e o Vicente. A nossa sociedade, o nosso subgrupo, a nossa subsociedade dentro daquela sociedade majoritária, digamos assim, né? E ali nós tomamos a decisão de sair da sociedade porque nos decepcionamos, né? Sim, sim. Tá Principalmente dando com um certo. dos nossos outros 2 sócios. Enfim. E aí tomamos um novo rumo. Não sei se respondi a pergunta, mas acredito. Mas, Manel, é o tombo, é o Acho que tombo. é isso, acho que é isso. Esses 2 pontos aí. Acho que é É o isso. tombo, é o tombo e a superação. Toma o Exato. tombo, né? E vai para a superação. E Aí. o Vicente, o que nos conta a respeito dos tombos dele? Porque eu vou contar um meu. Eu montei uma autopeça certa vez da minha vida, nas 28 da lista, e essa autopeça foi o único negócio meu que deu 0 certo. Ela acabou dentro de um grande armário, autopeças, né? Então, esse é o meu tombo. É o meu tombo, tá? Mas eu vou pedir para o Vicente Nossa, contar o tombo dele aí, se ele tomou algum tombo, né? todo mundo tem as derrotas, né, cara? Cara, uma rasteira que eu tomei foi nas eleições de 2020, municipal aqui. Eu comecei a prestar serviço para um vereador, tal, e eu fazia de tudo ali. Além de videomaker, era videomaker, fazia o social media dele e tal, de design também, enfim, era tudo, né? Porque o cara chegou para mim, ó, cara, a gente precisa de um cara que faça isso, faça essa, tal, tal. E eu desesperado, né? Ah, não, beleza, eu faço. E aí ele falou assim pra mim, ó, cara, se a gente gostar do teu trabalho, tu vai trabalhar com a gente. Ah, não, beleza, pô. Vai, me agarrei com os dentes nessa oportunidade. Assim, me dediquei 200%, assim, 1000%, enfim. Passava a noite, assim, trabalhando às vezes, cara, em cima disso. Isso, assim, ele me chamou faltando 30 dias para as eleições. Uh, aí, onde eu tava, ele, tá, enfim, ele disse que ia me chamar, né? Que ia trabalhar com ele no gabinete dele, porque ele ia ser eleito. Uh, é, assim, ele tinha 100% de certeza que ia ser eleito, tal. Realmente foi. Enfim, o que aconteceu? Fiz todo o serviço e tal. Ele tava gostando, ele estava adorando meu trabalho, estava adorando. Enfim, foi eleito e o cara nunca mais me retornou. Tal, enfim, não tive cargo nenhum, enfim, não tive nenhum emprego aí. Então, esse foi uma rasteira que eu tomei. Aí. Uma promessa não cumprida. Uma promessa, exatamente. O cara disse que ia me botar lá, botar no gabinete dele para trabalhar, na assessoria de imprensa e tal, mas, enfim, acabou não rolando. Cara. Eu fui atrás do cara, o cara não me retornou, o cara me ignorou. Oi? Talvez este tombo te colocou na oportunidade de estar hoje fazendo o que tu realmente gosta. Estarias lá como assessor de vereador. Exatamente, cara. Às vezes as coisas acontecem por uma razão, não é o destino, é essa coisa, aquela coisa, a velha história do destino, eu teria um outro rumo na vida, assim. Não estaria aqui. E nossa, do negócio. Nossa. Foi a rasteira. Cara, foi a mesma minha? Acho que a mesma tua, assim, né, meu? Mas acho que teve o. Não, tivemos várias outras, né, pessoal? O negócio tem várias adversidades, mas eu acho que. Mas eu queria procurar uma aqui que pra não ficar repetitivo. No momento. Pra não ficar repetitivo, assim, já, sei lá. Deixa eu pensar assim, pra pra repetir a minha história tua aí. Já tivemos assim. Vou ver. Clientes que não pagam? Clientes que não pagam, né? É uma rasteira. É um problema, Esse né? quebra a gente. É um problema. Quebra a gente. Que não paga, quebra a gente. Quebra a gente, entendeu? Literalmente. Está esperando, contando ali né, no planejamento financeiro, aquela grana ali e tal, e não entra e tem que se desgastar mentalmente atrás dessa pessoa, né? É uma rasteira, né? Só para não ficar não repetir a história do Dudu, tá aí
E já aconteceu mais de uma vez aqui. Algumas vezes. Umas vezes. Aconteceu recentemente, cara, inclusive. E aí que tem o cara empreendedor tem que saber, né? Tem que saber lidar com essa situação, tem que saber lidar com esse problema e atrás. Esse é Desafio. o desafio do empreendedor aí, né? Eu vou contar só um tombo que eu levei, que me dói muito. Eu sou empreendedor, como o Nelson, desde sempre. Eu estou levantando aqui o telefone para encaixar o carregador que está terminando a bateria. Para ver que foi. Colocou. Sem Coloquei. bateria é inadmissível. Não, eu botei aqui agora, liguei, porque se foi. Eu sou empreendedor desde sempre. E um dia, junto com meu filho, inventamos de botar um restaurante mexicano de franquia. Meu amigo, eu aprendi duas coisas. Uma é restaurante à la carte, não falo de balança, e outro de franquia. Tá? São duas dores que servem como aprendizado. Não vou levar a dor adiante, serve como aprendizado. Exatamente. Franquia e restaurante à la carte. Mas a vida que segue. É isso aí, a gente leva como aprendizado, né? É um tombo que a gente. Como é que é? É errando que a gente aprende, eu acho. Eu sempre pensei dessa forma. É errando. Não adianta. Mas voltando lá ao nosso dia, a semana passada, no podcast que eu participei aí no estúdio de vocês, a gente tem que ter os exemplos para copiar e os erros para aprender. Né? Então, quando a gente vai fazer o empreendimento, a gente tem que olhar os acertos e os erros do segmento. Né? Então, esse erro já tinha sido cometido por outros e eu repeti o erro dos outros. Para mim, então, quando a gente vai no empreendimento, a gente tem que olhar os acertos e os erros, para não repetir os erros. Mas vamos lá, segue, Nelson. Eu vou dar uma onda assim, ó. Nós estamos com 1 hora já, tá? Eu estou feliz de 1 hora. O papo ainda pode ser muito longo, depende dos convidados, tá? Não, passou rápido. Eu quero saber como que funciona o negócio de vocês aí. Como é que funciona o podcast? Tem um barulho de avião no fundo, mas eu peço perdão, tá? Não, mas nem dá pra... Como é que funciona? Como é que é o empreendimento de vocês? Basicamente, pessoal, nós prestamos todo o serviço técnico, parte de pré-produção, gravação e edição de conteúdos audiovisuais. Podcasts, lives, videoaulas, vídeos para redes sociais. Também fazemos a parte de fotografias profissionais, locuções publicitárias. Enfim, tudo que envolve audiovisual a gente faz. Transmissões externas também. Gravações e transmissões externas, exatamente. Não só aqui dentro do estúdio. Claro que o nome do estúdio, a nossa marca e a nossa fama na cidade, ela se deu pelos podcasts, né? Que é o nosso carro-chefe. Começamos na pandemia ali em 2021, né? Exclusivamente fazendo podcasts. E ali que o nosso trabalho foi se propagando, né? Não só em Pelotas, mas em toda a região sul. Então, mas respondendo a pergunta, Nelson, basicamente é isso. A gente oferece toda uma estrutura aqui. A nossa estrutura é esse espaço que a gente está fazendo a transmissão aqui, participando da transmissão com vocês. O Gilberto conheceu o nosso estúdio recentemente. Então, nós temos uma área aqui de aproximadamente 35, 37 metros quadrados. Nós temos um cenário totalmente personalizável para os clientes gravarem tanto podcasts quanto videoaulas, né? E outros conteúdos. Temos luzes aqui que podem ser usadas, né? Para personalizar esse cenário. A estrutura suporta 4 microfones, ou seja, 4 participantes simultaneamente. Pode ser um podcast ou outros formatos. Temos 3 câmeras, que é mais a parte do Vicente. Resumindo, é isso. A gente presta todo o serviço técnico, gravação, edição e oferece toda essa estrutura. Muita gente tem dúvida, mas eu posso, né, alugar o espaço e levar o meu técnico de áudio e vídeo para fazer a gravação no estúdio de vocês? A resposta é não. O nosso serviço ele contempla tudo, né? A estrutura e
A prestação de serviço. Prestação não ficou legal. Não, Mas tá é certo, prestação, né? Mas prestação não de soa bem. serviço, A gente Toda- presta o serviço técnico e oferece o espaço tudo em conjunto, né, pessoal? Então não tem opção de tu trazer o teu videomaker. Não, a gente não trabalha dessa forma. Sim, ou É trazer um teu aluguel de pato, equipamento, né? não, Tu contrata o serviço e a gente entrega o todo, né? E a gente pode prestar o serviço, como o Vicente bem falou, na nossa estrutura aqui, no nosso estúdio ou na estrutura do cliente. Pode ser no escritório, no consultório, numa palestra, no ambiente externo, no auditório. Enfim, nós já fizemos gravação aqui na Praia do Laranjal, aqui em Pelotas. Uma situação totalmente adversa, com vento na nossa cara e... Foi um desafio. Um desafio também, né? Que é bacana. Então é isso. Que demos conta. Então, essa tua descrição aí abriu uma janela que a gente tem no nosso programa, eu e o Gilberto, que se chama Vendendo Peixe. O Beto conta o que é vendendo peixe e depois vocês vão exercer a venda do peixe. Pode ser? Pode ser. Então, Beto, contigo. o vender o peixe, vocês que são da região, vocês são meio praianos, né? Porque, afinal de contas, Laranjal é uma praia. Uma praia. Eu e o Nelson somos de Rio Grande, nascidos e criados até os 14 anos em Rio Grande. A gente tem o vender o peixe. É o peixeiro que passa na frente de casa com a vara vendendo o peixe. Ele vende, ele tem para comercializar. Então, a gente pegou isso como um ponto do nosso podcast, que é vender o peixe. Cada um vende o seu peixe. Então, eu vou vender o meu peixe. Eu, depois de uma grande trajetória de tempo e tarefas como empreendedor e consultor de empresas, hoje eu estou no mercado de palestras e mentorias, né? O meu foco é planejamento financeiro e planejamento estratégico de empresas. Atuo um pouquinho no planejamento de casais, financeiro, e o planejamento individual também, mais para o lado financeiro. Mas no empresarial é o planejamento total, planejamento estratégico. Então, hoje eu estou com esse foco. O Nelson já deu o meu Instagram é Gilberto, @Gilberto.Dias, e como nós somos meio pioneiro, no YouTube eu também sou Gilberto Ponce Dias. Eu consegui colocar meu nome nas duas meios de comunicação. Então, vai lá, vocês do podcast Vendo o Peixe de vocês. Tu viu que ele já passou a bola pra mim. Puxei. A responsabilidade está comigo. A voz do... A voz do estúdio. Então, pessoal, se tu quiser gravar o teu conteúdo, o teu podcast, tua videoaula, tua live, vídeo para tua rede social, fazer as tuas fotos profissionais, tua locução, enfim, aqui no Estúdio Topcast nós prestamos todos esses serviços, oferecemos uma estrutura excelente, com acústica adequada, ambiente climatizado, melhor áudio e vídeo da região sul do Rio Grande do Sul. Então nós atendemos clientes de Pelotas, Canguçu, Rio Grande, São Lourenço. Basicamente é isso. Tu quer gravar o teu conteúdo audiovisual, vem com a gente, que aqui no Topcast a gente entrega o melhor. E a gente tem um lema aqui, né, pessoal? A gente preza muito pelo atendimento excepcional aos nossos clientes. O cliente se sentir em casa aqui. Uhum. O ambiente é extremamente aconchegante, né? A gente deixa o pessoal muito à vontade, a gente é muito tranquilo, é muito flexível, né? Em lidar com as pessoas. Então, é o que eu digo pro Vicente, né? Uma sociedade, ela é como se fosse um casamento, né? Porque eu acabo convivendo mais com ele do que com a minha esposa e a minha filha. Então, assim, no meu ambiente de trabalho, eu quero me sentir bem. Então, eu digo para todos os clientes, eu já deixo isso muito claro, né? A pessoa que não nos tratar bem ou que não for de boa índole, a gente nem quer ter aqui. Pode ter o dinheiro que tiver, né? O dinheiro é uma consequência, né? É algo muito importante nas nossas vidas, não sejamos hipócritas, mas é uma consequência do nosso trabalho bem feito. E pra gente fazer um trabalho bem feito, a gente tem que estar se sentindo bem, né? Então a gente preza por lidar com pessoas bacanas, óbvio que não acontece sempre, né? E eu acho que é isso, né? Eu acho que, cara, prestar o serviço técnico é
É o mínimo que a gente tem que Sim. fazer aqui, né? Mas eu acho que tratar bem as pessoas tá acima de tudo isso. A gente se preza prezou muito por por isso. isso, né? Lidar bem com as pessoas, tratar Exatamente. bem A as pessoas. gente quer sempre que a pessoa sinta à vontade, que sinta-se em casa, sabe? E uma coisa que a gente sempre fala muito para nossos clientes é, olha, é só trazer o conteúdo e o resto é com a gente. Só Sim. trazer o seu conteúdo, o resto é com a gente, entendeu? Só isso. Só chegar É um bom aqui, senta slogan. aqui, grava e depois pode ir para casa tranquilo que o resto Isso aí. aqui é com a gente. Então a gente Isso aí. tem esse é o nosso lema, assim, né, que a gente fala. Nossos clientes, ou possíveis clientes, né? Potenciais clientes, né? E também reforçar, né, pessoal, que nós fomos pioneiros aqui em Pelotas, né? Isso eu Verdade. acho que é muito importante, a gente fala pouco isso, né? Nós começamos o estúdio ali no meio da pandemia, em agosto de 2021. Já não tava tão no início, Sim. mas já tava Não, mas tava no foi auge, hein? durante, né? Tava alto ainda, Foi tava numa bem alta, né? alto. E começamos um modelo de negócio que era totalmente novo, né? Sim. Nós somos do pensamento, pelo menos eu e Vicente, que, cara, tem espaço pra todo mundo. É super tranquilo isso na nossa cabeça, a gente não tá concorrendo com ninguém. Só que, cara, a gente não pode ser hipócrita, né? É claro que isso soa assim, principalmente eu que sou a voz, né? Pode soar arrogante, isso já não é algo que me incomoda mais. Mas assim, cara, nós somos exemplo pros outros estúdios da cidade. Então a galera já nos copiou desde a cor da cortina, fazer exatamente igual. Os planos ali exatamente igual. Não tô querendo polemizar, pessoal, não é isso. Eu tô dizendo assim, isso é prova do quanto o nosso trabalho é bom, né? Se isso é arrogante, enfim, né? Eu não posso interferir no como as pessoas interpretam o que eu estou falando, mas assim, como eu falei pra vocês, por que que o nosso trabalho é reconhecido? Porque a gente trata muito bem as pessoas. Ah, nós prestamos um excelente serviço técnico. Sim. Nossa estrutura é excelente. Sim. Um audiovisual é muito bom. Sim. É excelente. Sim. Mas todo mundo que chega aqui, né, é uma unanimidade, né? Uhum. Os clientes e quem participa dos podcasts dizem assim, cara, o atendimento de vocês, a forma como vocês nos tratam é muito diferenciado. Então, assim, eu acho que o nosso sucesso o pilar do nosso sucesso é esse, é tratar bem as pessoas. E a gente tem isso muito em comum, como eu falei, os valores, né? Então vocês viram aqui duas pessoas ao longo do bate-papo diferentes, né? Mas com valores, com princípios muito semelhantes. Eu acho que isso é o pilar, né? A gente se respeita muito, né? A gente se admira muito e a gente busca sempre se ajudar. A gente tem uma parceria muito grande. Então acho que isso é o essencial. Esse é o nosso peixe. Então, Nosso assim, principal peixe aí. então, Vicente, cara, eu não vou. Quantas vezes, né, já aconteceu? Eu tenho uma filha pequena de 1 aninho e eu tô mais ausente do estúdio nos últimos meses, né, fisicamente. Então, quantos galhos o Vicente quebrou pra mim? Cara, deixa comigo, eu toco aqui, deixa comigo, né? Assim como em outros momentos eu quebrei galhos pra ele também, de outras situações, e a gente sempre se ajuda nesse sentido. Eu acho que isso que é o bacana, né? Não ter essa cobrança de, cara, muitos sócios têm isso, né? Não, eu botei 10 mil a mais que tu, né? Ou eu fiz tal, né? Tal carga horária, eu fiz esse trabalho a mais que tu. A gente não tem isso. Eu acho que isso é muito legal. E eu me cobrava muito. Eu falava pro Vicente, Vicente, às vezes eu não tô aí, presencialmente eu me cobro, podia estar te ajudando, né? Eu tenho mais essas paranoias, assim. O Vicente é muito tranquilo quanto a isso. Você fala, cara, tu não fez isso, mas olha isso aqui que tu fez. Então, eu costumo me cobrar muito, assim, né? Enfim, mas é muito legal isso aí, porque a gente, resumindo, a gente se ajuda muito. Eu acho que a melhor forma de vender o peixe é a gente ser sincero no sentido assim, cara, a gente busca um padrão alto, né, na entrega do serviço, mas acima disso a gente busca atender muito bem as pessoas. Então, assim, vocês podem até dizer, pode ter até algum cliente que vai chegar aqui e vai dizer, cara, não gostei tanto do serviço, da qualidade, mas assim, nunca vai chegar alguém aqui e dizer, cara, eu fui maltratado no estúdio, eu não fui bem Fui mal recebido, atendido. né? Não, isso não. Não tomei o super café especial do Vicente, né? Então, cara, eu acho que é isso. Acho que a gente trata as pessoas como a gente quer ser tratado. Eu acho que, cara, o negócio cara, é simplesmente assim, tu tratar bem as pessoas. Então, assim, é como eu disse, eu tô mais tempo com o Vicente aqui do que eu tô em casa com a minha família. Então, ele hoje, cara, faz parte da minha família. Se a gente quebra a sociedade hoje por qualquer motivo, é um cara que eu vou levar pro resto da minha vida, porque é um cara que teve comigo em momentos assim, ó.
o momento da pandemia foi o momento mais difícil profissionalmente falando da minha vida. E é um cara que tava comigo, né? Então, assim, tiveram outras pessoas comigo? Tiveram. Mas nenhuma delas, digo, de outro sócio eu tenho que falar, infelizmente, mas não me estenderam a mão da forma que o Vicente me estendeu, né? No sentido assim, cara, eu tô contigo mesmo, na boa e na ruim. Porque na boa é muito fácil, né, pessoal? Tá faturando ali, tá tudo certo, né? Eu quero ver no momento que o cliente não paga, eu quero ver no momento que dá uma divergência, que o teu tá na reta, se o cara vai te ajudar ou não, entendeu? Então, cara, tá aí. Estamos há 4 anos aí construindo uma parceria sólida, uma sociedade sólida e uma amizade sólida também, né? Eu sei que a gente tem que separar, né, o negócio da amizade do lado pessoal, mas eu acho que uma coisa que a gente tem em comum, só pra também finalizar mesmo, pra não me prolongar muito, é a gente tem uma relação pessoal muito bacana. E eu não consigo trabalhar com alguém de uma forma fria, que eu não minimamente admire a pessoa, né? Então, porque muita gente diz, não, mas tem que ser um negócio, você tem que separar. Sim, tem que separar. Tem momentos que eu tenho que olhar pro Vicente e, cara, dizer, né? Cara, isso aqui não tá legal, e ele, pra mim, da mesma forma. Só que eu nunca posso ultrapassar o ponto de ferir ele pessoalmente. É o que eu acho, né? E a gente tem que ter uma boa convivência. E melhor ainda se tiver uma amizade, como é o nosso caso. Então, eu acho que eu penso o negócio assim. Pelo menos eu só sei trabalhar dessa maneira. Eu não consigo, né, ser frio com as pessoas, omitir informações, não lidar de uma forma correta. Então, e tá dando certo, né, Antes, pessoal? Então o resultado tá aí. Eu acho que é isso. é, antes do Nelson vender o peixe dele, eu vou pegar o peixe de vocês e cortar em pedacinhos, tá? Boa. Separar a cabeça do Nos rabo, ajuda aí. Pra tirar fazer o um sushi, espinhaço, fazer um filé, pô. tá? Vai fazer um sushi? Um sushi aí, pô. Fazer um sushi. Porque, assim, o que é? A gente fala no podcast. Podcast a gente já ouviu falar muito, porque se vê muito de grandes personalidades hoje, quem curte o Instagram. Mas vocês fazem o podcast de estúdio. E se Perfeito. vocês acenderem a luz atrás de vocês, para dar um detalhezinho agora de uma característica, vocês têm o podcast que vocês vão lá na empresa, da empresa que contrata vocês, vocês fazem trabalhos de fotografia externa, tá? Uhum. Vocês alugam o estúdio para que possa ser feita uma live, a produção da live. Então, eu tô dividindo o estúdio de vocês em pedacinho para ficar claro para todos que estão nos ouvindo. Perfeito. E, apesar do ambiente ser o mesmo, ser 2 sócios, são produtos audiovisual bem definidos. Né? Exatamente. Exatamente. Tá É bem? isso aí, como tu bem falou, Gilberto. Nós prestamos todos esses serviços e às vezes, na verdade, é algo que a gente tem até trabalhado mais, né, Vicente? Tentar fazer com que essa informação chegue até as pessoas, né? Porque muita gente nos conhece só pelos podcasts, né? Exatamente. Como eu disse, não é um demérito, porque foi o que fez a gente chegar até aqui. Sim, sim. Mas a gente foi expandindo ao longo do tempo, né? Nessa terceira sede, até nem falei das sedes, né, do estúdio, mas nessa terceira sede, a nossa atual sede, nós planejamos cada detalhe desse estúdio, né? Eu fiz até uma planta ali no Canva. Não sou arquiteto nem nada, mas eu brinquei de arquiteto pra fazer algo, né, bacana, assim. Tudo que eu e o Vicente a gente conversava, eu fui botando, né, no papel, e do papel eu joguei numa planta baixa ali, né? Mas com o objetivo de a gente atender todas essas demandas, né? Não só de podcast, porque a gente tem a mesa de podcast aqui onde a gente tá, mas nós temos espaços no estúdio e essa mesa, a gente consegue mover ela para gravar em outros formatos. O cliente de pé, gravando com o microfone de lapela. Enfim, tem outros formatos, né, de gravação que a gente pode A gente pensou fazer. de transformar esse espaço aqui de uma maneira funcional, uma maneira versátil, entendeu? Então, foi aí que a gente foi esse conceito que a gente criou esse espaço aqui, nossa terceira sede. Exato, Né? e eu aproveito também para convidar o pessoal a conhecer o nosso espaço, porque muitas vezes eu que faço a parte comercial do estúdio, eu falo com os clientes via WhatsApp, eu digo,
vem conhecer a estrutura, porque aqui a gente consegue explicar melhor o nosso trabalho, entender melhor a necessidade do cliente, porque muitas vezes, Nelson e Gilberto, o pessoal nos procura, né, Vicente, sem saber exatamente o que quer. Tem alguns clientes que já vêm prontos e outros querem produzir um conteúdo, mas nem eles sabem exatamente qual é o conteúdo ideal, né? O que esse conteúdo pode entregar para eles, qual é o formato ideal. É um podcast? É uma videoaula? É um outro tipo de conteúdo? Enfim, né? Então, a gente está aberto aí a conversar, isso é importante, né? A gente tenta entender primeiro o que a pessoa entender a quer, necessidade. tal, e aí a gente até vai contribuindo com as ideias, com nossas ideias e tal, e vamos... Com a nossa experiência também, a partir do que a gente já fez. Exatamente, vamos orientando, né? São mais de 700 podcasts gravados, né, pessoal? Então, assim, é muita coisa. 4 anos aí. Cara, é muita coisa. Então, assim, quantas 1000 horas e 1000 histórias e 1000 conteúdos a gente já não ouviu, né? Então, apesar Além de 4 anos ser pouco tempo para uma empresa, é uma bagagem bacana que a gente construiu, né? Experiência... E 700 e poucos episódios gravados, tem 700 e poucos conteúdos que vocês receberam, né? Exatamente. Então, conhecimento inestimável, né? Exatamente. Exato. Eu também, Nelson, vende teu peixe, Nelson. O Nelson, ele, das 28 que ele tinha, já tem mais 2, né? Que é youtuber, né? E a gente é aprendiz como é que chama? De imobiliária. Mas o que eu estou gostando muito de fazer, uma parte do trabalho que eu estou gostando e que eu estou apresentando para as pessoas, é produtividade. É juntar toda essa experiência que eu já somei aqui nesse estúdio remoto, tá? E oferecer para as pessoas como tornar tudo isso mais rápido e os caminhos mais curtos para chegar até onde se chegou, né? É mais ou menos assim, vocês têm uma montoeira de podcast, quantos caminhos, quantos atalhos vocês já descobriram? Então, o meu peixe é vender essa experiência que eu juntei nessas 28, agora 30 trabalhos diferentes, tá? E ajudar as pessoas a encurtarem o caminho, tá? E esse formato que nós estamos fazendo aqui no Gilberto, que é eu acho que eu teria que dar um nome diferente, não seria bem podcast, tá? Mas esse formato de entrevista que a gente consegue fazer remotamente, é uma experiência que a gente está adquirindo, tá? E que é muito boa. Eu acho um trabalho que está se fazendo legal. Quem acompanha desde o primeiro vídeo que nós fizemos lá, o vídeo número 1 com o Ricardo Wotz, né? Que foi assim, eu não sei nem como é que entrou no ar, tá? Mas a gente acompanha agora, eu vendo o que eu estou vendo aqui, se der certinho, tudo gravado, e depois a reprodução como está aqui, e ver como saiu de lá e como chegou aqui, é fantástico. E então a ideia é dar essa experiência para os outros também, né? Vender essa experiência para os outros, para as pessoas fazerem isso um atalho e não quebrarem o caminho, aí, não quebrarem a cara pelo caminho. Tá? Nós temos um experimento que vai ser feito não muito distante do dia de hoje, que vai ser feito a transmissão ao vivo no Instagram do entrevistado. Hoje, nós fazemos dentro do nosso Instagram, o meu ou do Nelson. Tá? O próximo passo é fazer dentro do Instagram do entrevistado, para depois a gente reproduzir no nosso. E são tudo tecnologia que está disponível, mas que, para poder usar, tem que ter um conhecimento, que nem o caso de vocês, né? Que tem que estar, e a gente coloca à disposição, né? O Nelson, principalmente, porque ele é a cabeça técnica do nosso podcast, que na prática eu acho que é um videocast, né, Nelson? Que nome que vocês dariam para esse programa, para esse formato, Eduardo? Cara, eu chamaria de videocast remoto, à distância. Também acho isso. Videocast à distância. Pronto. Esse aqui é o primeiro que nós estamos fazendo com 2 convidados. E nós vamos fazer um com uma pessoa do mundo da moda, e que eu não entendo bulhufas de moda, deve ser muito ruim de moda, né? E que nós vamos ter um terceiro entrevistador,
que vai fazer parte, e ele também pergunta coisas da moda, que a gente não sabe. É como, por exemplo, assim, ó, eu vou fazer até um ganchinho aqui agora, porque nós deixamos o Vicente um pouquinho de lado, né? E então eu vou fazer uma pergunta para o Vicente no tempo de vocês, tá? Nós estamos prolongando, mas o Estamos tempo de tranquilos. vocês, tá? Estamos tranquilos. Até vocês nos expulsarem, tá tudo certo. Como é que é a coisa técnica, Vicente? Como é que é o trabalho técnico? Cara, o trabalho técnico, cara, eu vou te falar assim, ó, todo dia eu aprendo uma coisa nova, cara. E eu acho que isso que é o legal do trabalho técnico. Todo dia tu aprende uma coisa nova, todo dia tem uma novidade, entendeu? Então a gente tem que estar sempre estudando, sabe? Não é uma receita de bolo, assim, comprar os equipamentos, aprender ele e tal, e deu, se acomodar naquilo, não. Tem que estar sempre atento nas novidades, no que tem, As tendências, né? nas tendências do mercado, né? Enfim, a gente tá sempre aprendendo, cara, isso aí. E aí legal da parte técnica, é que eu olho para trás e vejo, pô, a evolução, pô, cheguei a esse nível de qualidade. Pô, eu comecei uma tal forma e cheguei agora nesse nível de qualidade alto, né? E eu acho que isso é gratificante, assim, é satisfatório, sabe? Isso aí. Chegar, pensar de um jeito, no que dá, tem, e estudando ali e tal, e vai adquirindo, vai evoluindo, e chegar num nível alto, assim, qualidade, entregar um nível alto, e aí tu olha pra trás assim, nossa, pô, olha só o que eu andei pra chegar até aqui, e olha só, e posso ir mais ainda, daqui pra frente é mais, então, essa é o lado bom da parte técnica, né? Resumindo, a parte técnica não é só operar, tem que estar sempre buscando melhor, tem que estar sempre buscando melhorias, sabe? Não só equipamento, mas também estruturalmente. Às vezes, pô, se eu botar uma luz ali tal, poxa, vai melhorar. Então, assim, essas coisas a gente vai aprendendo no caminho, sabe? Vai pegando Isso é para experiência. ver, né? Você vê, né, Vicente? Quanto Gratipix vocês atendem direito, né? Uhum. Porque sempre tem alguém atrás querendo aprender. E esse atrás querendo aprender, ele tem que botar o Gratipix na mesa, né? Sim. Mas, cara, Ele vem buscar hoje o mesmo, conhecimento, paga pelo conhecimento. eu vou voltar rapidinho aqui, até tu não sabe disso. Hoje eu faço parte de um grupo aqui de várias gente, tudo que é parte do país aí que trabalha com audiovisual, tem estúdio e tal. E lá a gente troca experiências, ideias, até equipamento, assim, pô, vocês conhecem equipamento? É bom, os caras, e nesse grupo no WhatsApp ali, eu acompanho direto e acabo aprendendo muita coisa, tal. Aí hoje um cara tinha uma dúvida sobre as câmeras que eu uso aqui e eu respondi o cara, tal. Aí o cara pediu um exemplo. Cara, pode mandar um exemplo aí pra eu ver como é que é, então. Aí eu mandei até um episódio do Breno, o último agora. Uhum. Eu mandei um link. É aqui pra ele ver a qualidade. Daqui a pouquinho o cara me chamou no privado, assim, cara, como é que tu consegue tirar essa qualidade dessas câmeras, sei o que, começou, sabe, tirar umas dúvidas. Aí o cara, eu tenho também um estúdio. Aí o cara mandou um link do estúdio dele, né, num programa que ele grava lá no estúdio dele. Que DDD é o cara? Acho que é 33, se não me falha a memória. Enfim. E eu olhei assim, tipo, boa, tal, aí já dei umas dicas pro cara, assim, tal, e o cara... Então, assim, aí tu vê assim, pô, olha só, eu já tô passando conhecimento, já tô aqui, né, eu mostrei um trabalho meu, o cara gostou demais, ali, um trabalho nosso, né, gostou demais ali, achou, super elogiou, e o cara queria saber mais ali, queria saber, tirar umas dúvidas ali comigo e tal, enfim, então, tu vê, tá falando aí da experiência e do conhecimento, né? Isso é legal, é gratificante, assim, uma hora tu tá compartilhando, né? Sim, mas aí eu volto assim, no tempo do meu pai, do nosso pai, né, o Nelson e eu,
ele costumava dizer que a gente ensinava, mas nunca dava o pulo do gato. Ah, sim, sim. Tá? Hoje eu aprendo a nova expressão, que eu não posso deixar o dinheiro na mesa, então o dinheiro tem que passar por um gratipix. Então eu tenho que continuar dando a informação até para mostrar que tem conhecimento, mas Claro. o pulo do gato tem que vir com gratipix. Claro, Senão claro. o teu conhecimento vale dinheiro. Claro. O conhecimento vale dinheiro. E aí esse Claro, claro, conhecimento sim. tem Sim, que sim. bancar. Tem que bancar, claro, né? Imagina, sim. Mas é legal isso, assim, o quanto a gente vai adquirindo, né, ao longo desse caminho, conhecimento e tal, e aí a gente vai e tu vê outros iniciando a nossa mesma jornada né, e vindo até a gente perguntar. Só um adendo importante, pessoal. Isso que o Vicente falou é muito bacana, porque muita gente, ainda mais nesse ramo do audiovisual, pensa assim que o equipamento é quase que 100%, né? Eu digo assim, não quem é técnico da área, né? Mas principalmente os clientes, as pessoas leigas e até alguns da área também, né, Vicente? Até profissionais da área. E a gente vê muito assim, pessoal, nós temos um equipamento muito bom aqui no estúdio, né? Mas assim, o audiovisual, pra quem não sabe, eu brinco assim que é um investimento infinito, né? Porque assim, por que eu uso essa expressão? Porque, cara, que sempre tem a câmera mais, né? Sim. Tem a 4K, mas os caras já inventaram o 6K, o 8K, vão tava inventar falando, o a 200 mil K. vai mudando, Cara, a tecnologia avança de uma forma. Avança. Então, vou dar um exemplo pra vocês. Nós temos uma câmera aqui, uma câmera PTZ, ela é desse tamanho. Cara, as câmeras que os caras usam pra cinema, né, em televisão, Sim, são sim. câmeras. Outra. Claro, eu não sou o técnico do vídeo, só tô dando um proposta. exemplo, né? Assim, o que eu quero dizer? Vamos pegar minha área que é o áudio. Cara, tu tem um microfone aí, USB sei lá, de R$ 50, tu acha. Tu encontra, então tu consegue gravar. Ah, mas vai ter uma diferença pro microfone de 5 mil? Vai. Mas, tecnicamente, tu aprende formas de conseguir tirar um resultado também com o de R$ 50. Tu vai perceber uma diferença. É óbvio que o equipamento manda, é óbvio. O Vicente sabe, eu sou um cara chato para equipamento. Eu adoro ter equipamentos de excelente qualidade. Porém, eu fiz a ordem inversa na minha vida. Eu fui comprando as coisas para adquirir o conhecimento ao invés de fazer o contrário. Eu vou gravar com o que eu tenho. Eu sempre tive essa pira do equipamento. São coisas que tu vai... Tem um lado bom, conheci muitos equipamentos, mas tu também vai amadurecendo no sentido que tu vê, cara, eu não preciso ter necessariamente o equipamento mais top para tirar o melhor resultado. Então, voltando ao ponto crucial da nossa conversa, a gente vê até, né, Vicente, pessoal da área técnica, da nossa mesma área, que, cara, tem equipamentos superiores aos nossos e a nossa qualidade é muito melhor. Mas como a gente faz isso? Nós somos alienígenas, bichos de outro planeta? Não. Mas a gente se dedica para tirar o melhor com o que a gente tem. Né? É um clichêzão que eu tô falando? Mas a gente já viu clientes até daqui a pouco saírem do estúdio procurando outro estúdio porque o cara viu uma câmera, né, mais bonitinha, que alguém falou para ele que era melhor, que ele achou que era melhor, né? E no fim das contas não entregou a mesma coisa que a gente. Né? E às vezes a câmera até era melhor que a nossa. Mas eu digo assim, o bonequinho que tá atrás ali da câmera tem que ser bom. Faltou o técnico que sabe explorar os recursos. Então, assim, isso é muito importante, né, pessoal? Ainda mais o pessoal que tá começando, assim, cara, o Vicente falou uma frase excelente, cara, ele falou ali do estúdio, cara, começar com o que tu tem e tirar o melhor resultado disso, né? Claro, eu acho que é como o Vicente também falou, a gente não pode se acomodar tanto no conhecimento quanto no equipamento. Eu digo assim, a tendência, e esse mercado, falando do nosso mercado do audiovisual, tá crescendo muito e a tecnologia tá avançando muito rápido. Então a gente tem que estar sempre acompanhando. Então no momento que as câmeras que a gente usa atualmente, por exemplo, nós tínhamos outro modelo de câmera e nós avançamos para uma câmera muito mais moderna, muito mais tecnológica, né, que entregava algo, uma funcionalidade, né, muito melhor para o nosso tipo de uso, né, para nossa necessidade. Então assim, é importante tudo isso que o Vicente falou, eu só acrescento que, né, muita gente acha que o equipamento está acima do conhecimento, e muito pelo contrário. Eu já vi caras tirarem resultados que nem o Vicente deu exemplo. O cara tinha a mesma câmera que a nossa e não conseguia tirar o mesmo resultado. Como é que tu fez isso? Conhecimento. Como é que ele adquiriu conhecimento? Cara, na prática, no dia a dia, tentando, a galera, assim,
às vezes tu fala, né? O pessoal pode até menosprezar. Cara, vai no YouTube, cara. O YouTube tem muita informação. Sim, muita Eu não coisa. tô dizendo, tá, pessoal, não faça uma faculdade, não é isso que eu tô dizendo, não. Mas tô dizendo assim, cara, hoje em dia eu usei o YouTube como um exemplo, né? Pode ser o YouTube, pode ser um curso, pode ser uma mentoria com o Nelson, com o Gilberto, com o Dudu, com o Vicente. Mas buscar o conhecimento, ainda mais hoje, pô, vocês, Nelson e Gilberto, podem falar melhor pro pessoal que vocês vieram, né, de uma outra geração, né, uma outra época que vocês não tinham acesso ao conhecimento que a gente tem hoje. Então, assim, cara, hoje em dia a gente tem tudo na mão no sentido hoje assim, cresce- o Vicente tá muito. num grupo ali que ele conversa com um cara que tá no Pará, né, e, cara, tem alguém que tem essa câmera aqui, ele bota no WhatsApp, ele, pô, o cara tem lá no Pará, ele já faz uma live que nem aqui, né, o Nelson, né, não tá aqui em Pelotas, né, Nelson? E, pô, a gente tá aí conversando e, pô, cara, acho que isso que é o bacana, assim, é tu correr atrás desse conhecimento e também dos equipamentos, que isso vem em conjunto, é importante, mas é sempre buscar melhorar, que nem o Vicente disse, né? E eu acho que é isso. Acho que eu fui para um outro lado A já, gente até tem aqui, que mas abriu outra a janela gente aqui, tem, mas acho que é isso. a gente sempre tem que querer oferecer o melhor, porque o mercado sempre quer o melhor. Exato. Ele olha alguém que fez melhor do que eu, ele já está migrando para lá. Então eu Exatamente. tenho que me aprimorar. Então eu tenho que estar sempre atento. Vamos de novo trazer um pouquinho da nossa breve história aqui nos videocasts, né? A gente abriu um Instagram para contar a nossa história. Eu e o Nelson. Lá no Instagram, um quadrinho em cima, um quadrinho de baixo. Aí ele conversando com o filho dele, que é da área da informática mais atualizada, por que vocês não usam o OBS? Aí o Nelson, aonde? Aí botou na máquina dele. A máquina dele engasgou, não teve condição, tá? Para fazer o que a gente queria. O Nelson foi e comprou um equipamento novo. Então, o conhecimento vai te trazendo mais tecnologia. Perfeito. Tá? O microfone que a gente usa é um microfone, como tu disse, de R$50. Mas na hora que a gente quiser uma qualidade melhor, nós vamos ter que comprar um microfone melhor. Claro. Os fones que nós estamos usando é telefone com Bluetooth, que fala e escuta. Então, são tudo, vai usando a tecnologia para poder oferecer sempre o melhor. O passo seguinte. Mas, Nelson, segue o baile ou temos que agradecer o tempo dessa bela dupla aí. Não sei se tão bela assim, pessoal, mas a gente se esforça. Eu esperei para entrar porque estava passando um avião em cima da minha cabeça aqui. Passando um avião com tudo aqui em cima. Não, assim, ó, não, assim não se fala, mas dizer para vocês que, para mim, está bastante esclarecedor. Depois que desligar, eu vou fazer um monte de perguntas, porque tem coisas que também a gente aproveita, vocês devem aproveitar alguma coisa que a gente está fazendo. E nós já estamos indo para 1h30, o mais longo, vamos dizer, o mais longo videocast nosso Cara, até agora. eu vou te dizer, ô Nelson, a gente falando passa muito mais rápido do que a gente operando. Dependendo do tempo. Eu comento muito com o Gilberto. Pode falar, Vicente. Não, eu nunca sento aqui, eu sempre sento ali. Atrás Achou estranho sentar aqui? na outra mesa, atrás dos equipamentos ali. Então eu tô cheio de estranho sentar aqui hoje. Assim. Ficar todo esse tempo aí. Pra mim é novidade. Isso é importante para saber como é que o teu convidado se sente. Exatamente, como é que vê a perspectiva do cliente. Do cliente, boa. Exatamente, a perspectiva dele. E assim, ó, um monte de experiências, eu entrevistando vocês, agora vou contar um pouco do que eu estou vivendo lá de cá, tá? Porque eu estou vivendo o papel de entrevistador e de diretor e de manipulador do equipamento. Faz 3 coisas. Então, muitos momentos as pessoas vão observar, mas tu olha muito para baixo, não, porque minha câmera está ali em cima, por trás do meu computador, e eu estou lendo na tela aqui, mas já estou enxergando que quando eu for comprar uma tela nova agora, eu vou botar a tela em cima e a câmera mais embaixo, para ficar com os olhos abertos. Então, a gente vai criando em cima. Por que eu estou falando isso aí? Tem uma frase do nosso irmão Getúlio, que já faleceu, e certa vez eu tinha uma empresa de informática que vendia muito computador, e o meu irmão, vamos contar mais um pedaço da nossa história, né, Beto? Eu vendia muito computador e certa vez eu sempre gostei de trabalhar com pessoas novas.
15 anos, 16 anos, 17 anos, 18 anos, tinha uma obrigação, era meio expediente. Trabalhava meio expediente comigo e meio expediente era escola, obrigatório. E se não tivesse nota boa, estava fora. Tá? Sempre foi uma exigência minha. Tá? Mas eu sempre, de mais a fora trabalho de gente nova, a gente acaba sendo, o nosso conhecimento acaba sendo pescado. Né? E uma certa vez eu perguntei para o nosso irmão, mas você sabe que eu tenho uma séria preocupação dessa turma toda pegar o meu conhecimento. Aí ele disse assim, olha a arrogância, né? Aí ele pegou e falou assim, olha, o conhecimento, tu compra, vende, empresta, vai ser o que for. Agora, o know-how tu compra. Agora, o know-how, que é o como aprender, isso é individual de cada um. Então, cada dia, quem consegue observar, que nem o Vicente fez, assim, eu nunca sentei desse lado da cadeira, quantas pessoas têm essa percepção de ver que, assim, como é que se sente quem está nesse lugar aqui? Né? Então, é muito essa capacidade de enxergar é que não passa, pode escrever o livro que for, essa capacidade de enxergar, a gente não passa, ela vem de dentro da gente, do nosso interior, do nosso DNA. Tá? Então, é muito bacana. Falaram e eu puxei o gancho do meu irmão, fiquei feliz em puxar o gancho do meu irmão. Enquanto nós estávamos gravando aqui, eu fiquei brincando com as câmeras. Então, tem uma... Eu nem sabia que dava para fazer isso. Eu fiquei tirando uma figurinha de um lugar, botando no outro. Depois que a gente for ver a reprodução, vai ser legal que a figurinha se movimenta. Eu não sabia que dava para movimentar. Então, eu fui aprendendo durante a nossa gravação, eu fui aprendendo também coisas. Eu tive ônibus, mais um pedacinho. Eu tive ônibus e existia um sério problema. Às vezes o motorista no dia da viagem não aparecia. Bebeu demais à noite, brigou com a mulher, não estava afim, ficou chateado comigo na outra viagem. Então, tinha às vezes essa preocupação. E aí eu aprendi a dirigir ônibus. Se o meu motorista não viajar, eu dirijo. Então, eu não preciso ser um exímio motorista, um super conhecedor de direção, mas um mínimo de conhecimento técnico que a gente faz é importante. Porque a gente olha muito para o Elon Musk lá, e agora estou divagando, mas tudo bem. A gente olha muito para o Elon Musk, e vai lançar outro foguete hoje. Ele conhece aquilo que ele faz. Então, ele não come pela mão dos outros, ele pode pegar o conhecimento. Então, vocês dois, eles se criaram juntos, criar junta. Então, um pouco do conhecimento de venda o Vicente tem, um pouco do conhecimento técnico o Eduardo tem, e tem essa capacidade de pilotar em toda emergência. E na sociedade é muito importante, tu não pode estar aqui por qualquer problema, agora esquecendo o motorista. Tu não pode estar aqui, tua filha ficou doente, alguma coisa aconteceu, não tem problema, eu piloto para ti. Não vai ser a mesma pilotagem, vou ter que andar mais devagar, mas eu vou ter condições de pilotar por ti. Essa capacidade de adaptação. Gilberto, os convidados são teus, já estamos indo para 2 horas, certo? Já tem gente gritando aqui. Eu quero agradecer os dois. Obrigado. É um convite que surgiu da gravação que eu fui fazer como convidado. Né? Percebi, né, nos dois o espírito empreendedor, que é o objetivo do nosso canal, porque é sempre bom compartilhar as nossas histórias. Porque, como eu falei antes, aquilo que a gente fez e deu certo serve de inspiração. Aquilo que a gente fez e deu errado é para o outro evitar o erro. Porque o erro custa muito dinheiro. Então, dinheiro físico e dinheiro tempo, né? Então, a gente tem que aprender. Então, toda vez que eu vou a algum local e que eu encontro características de empreendedor, eu digo para o Nelson, já temos mais um entrevistado. E hoje, diferente dos outros, uma dupla de... Então, mais uma vez, agradeço vocês e espero que vocês tenham gostado e que depois dê repercussão esse trabalho que a gente está fazendo com vocês. Muito obrigado. Perfeito, pessoal. Nós que agradecemos o
o convite, a oportunidade de estar aqui deste lado das câmeras, falando um pouquinho sobre a nossa trajetória, a nossa sociedade, o nosso trabalho, a nossa parceria. E muito grato pelo convite e que seja o primeiro de muitos aí, que a gente tem que a gente consiga estender esse laço aí. E muito, muito bom poder aprender com vocês aí e trocar essa ideia. Também tenho só agradecer. Foi gratificante aqui essa conversa aqui. Acabou aprendendo, né, algumas coisas Claro, aqui, né? Não sempre. só compartilhando nossa história, mas também acabamos aprendendo, né, a história de vocês. Como eu disse, foi uma honra tá aqui nessa conversa. Tô ainda um pouco estranhando estar aqui, sentado aqui um Ele pouco. não se acostumou Não me ainda. acostumei ainda um pouco, mas Deu coceira neles. mas Negócio, microfone. Mas eu queria agradecer mesmo pela oportunidade de fala, da gente compartilhar nossa história, nossa experiência, né? Enfim, deixar a gente falar, a gente falar da nossa trajetória, né? Enfim. Acho que foi a primeira vez que a gente pôde Primeira vez, assim, exatamente. Falar, primeira vez que a gente teve a oportunidade de falar do nosso negócio aqui num conjunto, podcast. Um podcast. Então, agradecer por isso que pela oportunidade. eu te agradece de coração mesmo, ter enxergado na gente, né, uma grande história de empreendedorismo. Então, enfim, muito obrigado. E é só o começo, né? Estamos recém começando, só 4 anos de empresa aí. Tem muita coisa pela frente. Agora estamos conversando e começa a vir, né? Passa um filme na cabeça. Apesar de pouco tempo, a gente já passou por bastante coisa. Fora nossas trajetórias individuais, né? Antes do... Sim. Mas enfim, pessoal, muito obrigado aí pelo convite. Foi um imenso prazer. Meninos, agora fala meninos. Quando eu tenho um grupo de meninas da manhã cedo, eu falo meninas. Agora eu vou falar meninos, né? Eu também agradecer vocês, o conhecimento que vocês agregaram, porque o problema que vocês me apresentaram, eu consegui criar uma solução nova que eu nem imaginei que dava para fazer. Tá? Então, eu criei uma solução aqui em cima, que talvez seja até aquilo que vocês tinham como ideia, mas eu criei sozinho, me orgulho disso. Tá? E eu vou fazer uma promessa para vocês. Quando eu for a Pelotas, eu vou aí conhecer o estúdio. Por favor. De repente, a gente faz um prazer. De repente, a gente faz um podcast daí. Claro, com certeza. Então, sejam bem-vindos aqui. Claro. As portas são abertas, estão convidados. Só marcar a data. Bom, eu vou abrir o final aqui. Eu vou colocar o final e depois a gente se fala, continua falando, tá bom? Nelson, antes temos o nosso abraço virtual. Nós temos a tradição isso aqui é um nossa. abraço virtual. A tradição nossa é fazer um abraço assim, ó. Tá certo? A gente se abraçar. É a tradição nossa, tá?